Olá, o programa Repertório está no ar e hoje nós vamos falar do suprassumo da arte, que é o teatro. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, que é o Juca Rodrigues, e ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Se você quer apoiar esse programa, envie um e-mail para giannihanauer@hotmail.com, giannihanauer@hotmail.com, está aí no vídeo aparecendo. Se você quer enviar comentários, sugestões ou contribuições para esse programa, todos serão bem-vindos. Então, vamos começar essa conversa falando sobre o teatro, esse cenário do teatro atual em Foz do Iguaçu, e vamos ver que tipo de coisas que o Juca Rodrigues anda aprontando aqui. Ele é ator, diretor e produtor e vai nos contar algumas coisas muito interessantes. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que você começasse falando um pouco, contando um pouco rapidamente da tua trajetória, né? Como é que você foi parar no teatro? Como é que começou essa coisa de ser ator, de ser diretor, e como é que funciona isso? Se é que dá pra gente resumir isso, né? Porque é muita informação. É bastante informação. Eu hoje tenho 23 anos de profissão, então é um bocado de informação. Mas eu comecei a fazer teatro, acredito como a maioria das pessoas começa, né, é óbvio, de forma amadora, participando de grupos de teatro em comunidades. Eu, que sou de Palotina, comecei a fazer teatro em Palotina. Sou de Palotina. Sou de Palotina. Olha só, a pessoa convive já há 15 anos e não sabe. E não sabe que vem de Palotina. E foram justamente as atividades de festivais e mostras que aconteciam relacionadas ao teatro municipal, a profissão de ator mesmo como nós conhecemos, e também relacionados às atividades de pastoral, de igreja, e como muita gente começa. É verdade. Como muita gente começa. E foi muito divertido, muito gostoso. Eu, desde sempre, tive essa predisposição, e engraçado é isso, né? Na profissão do teatro, assim como na profissão do músico, do escritor, a gente até falava disso em outro momento, a gente começa a fazer e não tem aquele aparato que a mídia mostra pra gente que tem, né? Que é um maquiador, um diretor, um tudo, né? Produção completa. Aquela coisa que é aquele glamour todo, o glamour, né? Da Broadway. Que na verdade só acontece, se é que acontece, né? Quando você está já no topo do... E olhe lá. Hoje no Brasil é muito difícil você ter isso, mesmo que você tenha aí 40 anos de profissão, é muito difícil. Então, e nisso a gente precisava fazer tudo, né? Assim, mais ainda do que hoje. Então a gente que não tinha assim, noções de dramaturgia, tinha que mexer no texto, fazer os cortes do texto, se adaptar, porque nenhum texto é feito para aquele elenco em específico. A gente que não tinha tanta noção tinha que aprender a dirigir, para pelo menos auxiliar quem viesse dirigir, porque é complicado você, né, ter o diretor, naquela época principalmente ali, 60 dias, 90 dias, 120 dias, então às vezes o diretor vinha para 30 dias para fazer os arremates, aí o texto tem que estar decorado, aquela coisa toda, os exercícios bem elaborados, e você ia aprendendo assim, a partir dos cursos, dos laboratórios, das direções que passaram, da troca com outras profissões também. Isso ensina muito a gente. A arte é algo assim que em todas as suas vertentes, ela nos traz assim um enriquecimento muito grande para a vida. E como o ator, ele reproduz muito da vida, ele acaba se enriquecendo muito disso. Sem dúvida. Essa pesquisa, construção. E aí nisso, como você tinha que, na verdade, fazer tudo, aquela coisa ninja, né? Multimídia, e aí você necessariamente foi aprendendo um pouco de cada um dos setores, né? Quer dizer, a coisa da iluminação, a coisa do cenário, você na verdade teve que cuidando de tudo isso, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo, que é o que todo mundo faz, né? Exatamente. Só que aí você foi aprendendo, né? Foi aprendendo aos poucos, por uma necessidade mesmo. Todo mundo que começa a fazer teatro pensa assim: eu quero ser ator. Eu quero fazer temporada longa nos teatros, eu quero viajar. É isso. Se nos perguntarem o que a gente quer fazer, é isso. Nem sequer dirigir, né? Apesar que é uma profissão fantástica. E você acaba tendo primeiro que dirigir, porque quando você decide fazer isso, você tem que puxar a frente. Olha, então vamos lá, gente, vamos fazer uma peça, vamos
procurar, vamos ler livro, vamos descobrir o que é e vamos começar a fazer. Depois você vai descobrindo as outras coisas, que é figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia. E nisso, de fato, a gente faz de tudo. Martelar, varrer palco, limpar, costurar, maquiar, negociar ônibus para viagem. Aliás, as coisas mais inusitadas, e as mais mirabolantes possíveis, que elas vão essas demandas vão surgindo. Coisa que você não imagina. Sim, você vai se deparando com coisas, vai ter que pendurar um troço aqui, né? Mas como que esse troço... Não, mas ele vai cair. E aí você tá, sei lá, subindo numa escada lá, pendurando troço, né? Você faz uma de cenógrafo, né? Exato. De contra-regras, e tem muito isso, até hoje, claro, né? Então você vai pro palco, atuar, mas no intervalo da tua cena você também é contra regras. Deu uma oportunidade, você está ajudando a trocar o cenário, trocar um objeto, um adereço, ajudando a vestir um outro ator lá no fundo. Isso é a grande magia também, sabe? Que move. Isso é muito gostoso. Para quem já teve a oportunidade de assistir filmes como O Fantasma da Ópera, A Bela do Palco, Edith, né? E esses filmes eles mostram um pouquinho dos bastidores, né? Até Shakespeare Apaixonado é muito engraçado. Quem vê a fama que Shakespeare tem hoje não imagina que ele vende o almoço para comprar janta, né? Mas isso não mudou tanto assim. Sim. Não mudou tanto assim. A gente continua naquela discussão, naquela briga, naquela busca. Algumas políticas evoluíram, né? E privilegiaram ou chegaram a reconhecer um pouco mais essa profissão do ator, que é uma profissão tão importante, né? Mas no Brasil isso está engatinhando ainda. Essa é a questão. Como está engatinhando, a gente não pode esperar, a gente continua, né? Enquanto não tem... Enquanto não tem a equipe ideal, a estrutura ideal, né? E tudo isso, você continua naquilo de ter que fazer tudo, de ter que entender de tudo e se virar nos 30, e não é algo específico aqui nosso, de Foz do Iguaçu, da região, do Sul. Eu diria que 95% pelo menos dos atores eles passam por isso, né? Carregar cenário, é exatamente fazer tudo mesmo. Exatamente, carregar o piano literalmente. E isso com os outros artistas, as outras áreas, isso também acontece, né? Nós trabalhamos com literatura e a gente passa pelas mesmas situações, né? E o dançarino passa por isso também, e o cantor vai passar por isso necessariamente, né? O artista plástico necessariamente vai passar por todas essas demandas aí, né? Vai se deparar com isso, né? Até ele chegar a, digamos, não, agora eu estou sossegadinho, bonitinho aqui, eu posso só pintar e me dedicar ao processo criativo. Então, essa conversa está muito boa, né? E ainda tem muito pano para manga, mas a gente precisa fazer um breve intervalo e voltamos já já. A gente vai falar de uma coisa muito interessante. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Sauter, Aliança Francesa, matrículas abertas. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Sauter, rouler, rendez-vous à faire. Estamos de volta com o repertório. Já que a gente falou de toda essa sua trajetória aí, o que você acha que agora, nesse momento do teatro brasileiro, e vamos falar mais especificamente de Foz do Iguaçu, né? O que agora se configura, o que tá sendo mais legal do que em outros momentos, o que tem mais viabilidade? Como é que você vê isso? Essa questão, assim? As pessoas, elas estão indo ao teatro, estão sendo produzidas coisas, enfim.
Como que... As coisas estão acontecendo, né? Como sempre aconteceram. Eu acho que a gente não teve avanços nem pioras nesse processo. Tem algo que está começando a acontecer no Brasil, que é a discussão de política pública para o setor, mas isso ainda está a passos lentos, então eu ainda não posso sonhar com a produção cultural. E o artista ele continua fazendo de acordo com as suas demandas. Ele precisa fazer. E ele vai e faz, não aguarda. Tem acontecido muita produção. Eixo Rio-São Paulo é dispensável comentar Eixo Rio-São Paulo, mas o Nordeste cada vez mais tem produzido mais. A região Sul começa a entrar no roteiro também, assim, das produções de teatro. Agora, a grande discussão continua sobre essa tal profissão. Você entrou agora num departamento que é imprescindível que a gente fale. Exatamente. Eu já sei do que você vai falar, mas fale disso. Eu vou falar, com certeza. Porque o que acontece? Quem vê o espetáculo pronto lá, lindo, maravilhoso, assim, se emociona, chora, ri. Nossa função é essa, é passar uma informação, mas passar também emoção. Então as pessoas que vão assistir um teatro de 45 minutos, 1 hora, 15 minutos, 2 horas, ela não consegue imaginar o processo que foi chegar até aquele momento, que é o produto final, que é o livro na prateleira. Né? Quando chega até aquele momento ali, significa que houve toda uma produção, desde o autor, o dramaturgo, até o finalizar, o último parafuso, o último ajuste no refletor para a estreia, para que esteja ali. Isso às vezes são 4, 5, 6 meses, 1 ano de trabalho exaustivo, de pesquisa, de construção, para que o produto seja colocado ali, o trabalho seja colocado da melhor maneira possível. Né? E essa questão da política cultural, ela ainda não nos privilegia, principalmente no Brasil, muito mais especificamente aqui no Paraná, que é um dos estados que ainda está mais atrasado assim, nessa discussão. E é a tal da pergunta que as pessoas fazem para a gente, né? As pessoas nos perguntam, até tem um artigo uma vez que eu vi numa revista sobre política cultural e diz assim, que diabo é isso, né? Aí a conversinha embaixo assim, um colega encontrou outro e diz assim, olá, quanto tempo? Olha, pois é, quanto tempo desde a faculdade, né? O que você está fazendo? Aí o outro responde assim, eu sou ator, eu faço teatro. Com toda a empolgação, né? Com toda a empolgação. Aí o outro, para não ficar assim, né? Legal. Mas está trabalhando onde? Ou seja, para as pessoas, isso não é uma profissão, não é um trabalho. Exatamente. No Brasil isso é muito tido como supérfluo, quando é tão essencial todas as artes, né? Eu sempre digo para as pessoas que não conseguem compreender, ainda verificar isso, que experimentem tirar toda a arte da sua vida, do princípio ao fim, para ver o que resta. Elas vão perceber que a casa que elas moram hoje não é essa mais. Perfeito. Que elas vão perceber que o pensamento que é construído hoje, ele não seria o mesmo se não houvesse as indagações do teatro, se não houvesse os escritores, os livros. Ele percebe que a roupa que ele usa talvez nem existiria, porque isso tudo é arte. A forma como se constrói o penteado, um produto de uso comum, uma cadeira, uma mesa, design das coisas. Isso é arte, isso é cenografia, isso é teatro, isso é dramaturgia, isso são as artes que estão envolvidas, que durante um processo, claro, de anos e milhares de anos, chegamos aonde estamos hoje. Mas é a arte que nos traz isso. O Brasil não compreende isso. Infelizmente, alguns países, não por ter arte milenar, como a China, mas assim, já tem uma facilidade para compreender isso. A Europa já preserva seus locais e seus artistas também. De fato. Não é? E aí, foi muito bom você levantar essa questão, porque a gente todo dia se depara com isso, né? E isso é lastimável. Quer dizer, o trabalho do artista, o fazer artístico, né? Ele ainda não é visto como um trabalho como qualquer outro, né? Não. E aí você diz, o escritor passa por isso, o artista plástico passa por isso, o dançarino, o músico passa por isso. Músico, toda e aí noite. As pessoas perguntam, então, mas é legal, o que você faz mesmo? Eu sou escritora, né? Para dar um exemplo, né? O ator, né? Mas você trabalha também?
né? Quer dizer, não, este é o trabalho. E a outra coisa que acontece muito, você também convive com isso, as pessoas, elas não estão acostumadas a que o nosso trabalho tem um X valor. Ou seja, é um trabalho que precisa ser remunerado como qualquer outro. Então você diz para a pessoa, olha, o meu trabalho, ele custa X. E a pessoa diz, não, mas não dá para fazer uma coisa, né, sem cachê, meio voluntário. E por que o artista tem que trabalhar sempre de forma voluntária? Você encomenda um serviço do mecânico, e ele não vai fazer um trabalho voluntário para você, né? O cara, não sei, qualquer serviço que você encomenda no dia a dia, né? Qualquer produto, enfim, qualquer profissional que você contrate, né? Ele não vai fazer na camaradagem, né? Porque aquilo é o trabalho dele. E o artista, a gente precisa de alguma maneira reverter isso, né? Na sociedade, essa imagem, de forma que o artista seja visto como alguém que faz um trabalho que precisa ser remunerado, porque a gente come também, né? Por incrível que pareça, a gente come, né? Toma água, paga luz, né? Paga aluguel. É isso que eu acho engraçado, porque eu não consigo trocar o meu serviço pela iluminação que eu recebo na minha casa, né? Pela luz, né? Pela conta de água, eu não consigo fazer essa troca. Eu não consigo ir no mercado e falar, não, eu faço teatro, então deixa eu fazer a compra aí que tá tudo certo, né? Isso. Eu não consigo ir numa loja e falar assim, me dá uns minutinhos de calça, uns minutinhos de sapato, né? E tal. Mas é justo que a pessoa cobre, mas o meu trabalho também tem que ser reconhecido, porque é dessa forma, desde a Idade Média que se trocou esse formato de comércio, né? Que o capitalismo entrou de vez com a moeda, que é assim que funciona. Eu vou lá, faço um serviço, recebo, vou lá e troco o dinheiro por outros serviços, né? Claro. Quero comprar uma casa, que é o resultado daquele serviço. Mas pro artista, que coisa incrível, né? Pro artista parece que não, pro artista ele pode permutar tudo, né? Ele pode fazer tudo mediante a coisa da camaradagem. Da camaradagem. Né? Não, olha, então, a gente... E tudo fica no diminutivo, né? Vai lá e faz um teatrinho pra mim. Faz um poeminha pra mim. Isso. Não é verdade? Pinta um quadrinho pra mim. Você não faz uma apresentaçãozinha lá pra gente? Não, eu faço uma apresentação de verdade mesmo, só que ela custa X, né? Porque como você disse, Juca, até esse trabalho chegar lá é muito suar camisa, é muito trabalho, é exaustivo como qualquer outra profissão. E olha que engraçado, por mais que a gente tenha avançado a passo de tartaruga de formiga é quando está muito rápido. Então assim, imagina só, né? Então assim, por mais que a coisa esteja andando, né, entre aspas, mas eu ainda me deparo com essa situação. Eu sou contratado para fazer uma direção, por exemplo, ou uma apresentação, um espetáculo vai circular. Eu só recebo depois da apresentação, mas depois de um tempo que a apresentação aconteceu. Eu não posso sequer receber no minuto seguinte da apresentação. Enquanto eu vou no consultório médico e pago antes da consulta. Interessante, né? Eu pago antes da consulta. E eu não saio do supermercado se eu não tiver pago o que eu comprei. Eu não vou numa concessionária e pego um carro, saio, do outro dia eu passo aí para pagar. Isso não acontece. Eu posso pagar mês que vem, né? Eu vou lá, compro o shampoo lá, né? Mas eu posso pagar mês que vem, né? Não pode. E a gente passa por isso. Aí vão dizer assim, mas vocês não se organizam, não tem contrato. Não é uma questão de organização, é uma questão de cultura. As pessoas têm que entender que a cultura, que é algo amplo, e além da arte, inclusive, é algo que nós não temos para isso. Então, assim, você não pode fazer... A gente faz contrato. A gente sabe fazer contrato, sabe fazer as coisas tudo certinho como manda o figurino. A questão é que o mercado não sabe reconhecer o que nós fazemos. Concordo. Essa é a questão. E outra coisa muito importante para se perceber é que as pessoas querem tirar o nosso trabalho justamente assim. Olha lá, aquele prédio construído daquela forma, que é muito merecido, é óbvio, né? Mas as pessoas querem fazer um comparativo. Olha essa mesa, olha aquela cadeira. E uma coisa muito importante, que em vários países do mundo isso é reconhecido e aqui ainda não, inclusive vários países da América Latina é reconhecido. A arte não é um bem mensurável. A arte, ela existe para transformar
Pela arte eu consigo mudar a vida de uma criança, eu consigo mudar a vida de um ser humano e dar esperança para ela, tirar ela de um mundo marginalizado, que ela possa cair de repente nas drogas, na bandidagem. E é uma vida jogada fora que a arte consegue recuperar, assim como tantas outras, né? E aí a gente ainda questiona depois, é como o trabalho do professor, né? Como o professor é marginalizado e como não valora isso, né? E nós temos o quadro que temos hoje, porque no Brasil a cultura ela é supérflua e é o último cálculo lá da folha de pagamento ou do orçamento. A gente vinha falando isso no programa anterior com o Newton, né? A gente comentou sobre isso, né? Então a cultura, você pode ver justamente também como se dá quem cuida geralmente desse setor também, ou seja, nas secretarias de cultura, também nas várias instâncias, né? A gente conversava sobre isso também, que a cultura é sempre um mero detalhezinho, né? Ela é um detalhe ali que tanto faz como fez, né? Menina, essa conversa tá boa demais. Nossa, vamos ficar aqui até amanhã, vamos fazer um programa de um dia inteiro dessa vez, uma coisa inédita, né? Mas a gente já voltamos para continuar. Eu só preciso falar agora de um apoio cultural, que tem esse nosso programa em repertório, um apoio fundamental, diga-se de passagem, que é o da Clínica de Diagnósticos Ultraimagem. O endereço está no vídeo, anote aí, Rua Martins Pena 244, Jardim Festo Gato. Os fones são 3025-7376 e 3522-1177. A sua saúde vai estar sendo tratada com devido carinho pelo Dr. Omar Elaques. A gente já volta. Você sabia que Foz do Iguaçu tem uma aliança francesa? C'est formidable! Pois o melhor lugar para você aprender francês é aqui. Matrículas abertas para os intensivos de férias, com turmas pela manhã, tarde e noite. Anote aí o endereço. Rua Marechal Deodoro, 1108, fone 3574-4463. Garanta já sua vaga e você vai poder sair por aí dizendo para as pessoas: oui, je parle français. Então, chegamos no momento mais importante dessa conversa, que é falar sobre o que você está fazendo, o que você está, na verdade, arquitetando aí nessa sua mente efusiva e criadora, que eu sei que fica 24 horas por dia no ar. Uau! E eu sei que você tem um projeto muito interessante. Né? Muito bom. Você sabe que nós artistas já somos subversivos por natureza. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, né? Então, foi até bom você falar nisso, porque eu estou há um tempo trabalhando com política pública de cultura como produtor, né, numa instituição aqui da cidade, instituição pública, onde a gente tem feito muitos trabalhos. Mas é bom, tem muitas coisas que estão acontecendo, mas o artista gosta da sua arte, principalmente, né? Sente falta, isso é carnal, está no sangue. Então, eu tenho sentido muita falta de atuar, de dirigir, né? Por esses anos que eu tenho assumido essa função. De fazer o que você gosta de verdade. Aquilo que é, de fato, a minha profissão. E então, eu tive uma oportunidade agora de conhecer algumas pessoas, né, e receber um convite, né, tanto da Cláudia Ribeiro, que eu já conhecia. Que vai estar com a gente aqui também. Que bacana, breve. Ótimo. Ela é muito boa, eu sou fã da Cláudia. E do professor Jorge Antônio, Jorge Antônio e Silva, no caso. Nesse caso não é professor, é Jorge Antônio e Silva, que é uma pessoa extraordinária que eu conheci, fantástica, e que tive o prazer de conhecer, e escreveu um livro a respeito de Arthur Bispo do Rosário.
recentemente, há poucos dias, ele deu uma palestra falando inclusive sobre o teatro, sobre os vários tipos de teatro, né, os moldes de teatro brasileiro. E aí a gente entrou nessas questões justamente. Eu quero trazê-lo para cá, para o programa, para falar. Eu recomendo. Farei isso, sim, sem dúvida. Mas fale aí. Ele é ótimo. O Jorge Antônio escreveu um livro e dedicou boa parte da sua carreira a pesquisar uma figura chamada Arthur Bispo do Rosário, que é extraordinário. Ele conseguiu um livro que é um registro, um compêndio, assim, com boa parte da vida dessa figura, que para muitas pessoas foi um louco, esquizofrênico. E para nós que somos artistas, a coisa toda já se confunde entre a loucura e a arte, o que é loucura e o que é arte. Sim, porque a linha é muito tênue. É muito tênue. Entre uma coisa e outra, sem dúvida. É muito tênue essa linha. E assim, ela nos dá muita bagagem, muito material para trabalhar. E eu fui convidado a fazer uma direção desse espetáculo, que é a respeito do bispo, né, do Arthur Bispo do Rosário. E tem um bichinho aqui. E o professor Jorge, ele pesquisa, né, há muito tempo o Bispo do Rosário, né? Pesquisa e tem assim parte da vida desse indivíduo que foi um artista assim fenomenal, fantástico. De repente ele nem quis ser o artista, mas ele é o artista referência hoje na sua área e estimulou, incentivou a tantos, e a história de vida dele é tão apaixonante, é tão rica, tem tantos dados que o elenco, a direção, a produção está super envolvida e não vê a hora disso ir para o palco. Até porque é uma proposta nova aqui para a cidade também, né? Mais uma proposta nova para a cidade e uma proposta de laboratório que é uma proposta para enriquecer a todos envolvidos no processo. Sim. Isso é muito gostoso quando surge essa oportunidade, porque você trabalhar uma proposta de laboratório, um processo de construção coletiva, né? E que isso vai te desafiar. É diferente de você pegar um texto comercial, vai, dirige com tantos dias, entrega e pronto. A gente tem um texto aqui que fala sobre o dia, não sei do que, né? E que tem que apresentar lá num congresso. É diferente. Que é um trabalho também, é legal, é bacana, mas nada se compara a essa emoção de você construir um trabalho com outros artistas, dar vida àquilo e colocar no palco. Sem dúvida. E eu ia te perguntar agora, sabe o quê? Se a gente tem trabalho, porque eu quero trabalhar nisso. Eu tenho certeza que assim muitas outras pessoas. A gente já tem que terminar, mas isso é lamentável, porque essa conversa estava tão boa, tem tanto, não é? E falar de Arthur Bispo do Rosário, mas a gente vai fazer um outro programa e eu vou querer voltar nesse assunto, porque tem muita coisa para se abordar. E quando você está falando desse personagem, eu me lembrei de vários outros que na história da arte a gente tem. Se a gente pega Camille Claudel, não é? E se a gente pega o que foi discípula, foi uma aluna do Rodin, que é aquele grande escultor, né? Camille Claudel ficou esquizofrênica, foi internada, foi parar num hospício, né? Que é algo parecido com o que aconteceu com o Bispo do Rosário e tantos outros artistas na história, tantos nomes grandiosos da arte, que a gente poderia listar aqui numa lista gigantesca de nomes. Então a gente vai ter que voltar. Eu vou preparar um programa só com esse tema e trazer o professor Jorge para falar disso. Fantástico. Não é? Fantástico. Eu acho que vai ser genial. Você deve fazer isso. Já que muito infelizmente a gente tem que ir embora por hoje, né? Então eu só vou dizer, para me despedir, né? Eu vou recomendar um livro. Toda semana eu vou estar fazendo uma recomendação de um livro de um autor iguaçuense. E eu vou falar um poema que trata da música, porque vai ser tema também de um dos programas em breve. Então esse poema diz assim, se chama Partitura, e ele diz assim: dentro da casa havia um armário, dentro do armário havia uma gaveta, dentro da gaveta havia uma partitura e dentro da partitura havia um arco-íris.
Bonitinho, né? Muito bonito. Esse poema está neste livro, que a propósito é dessa própria autora aqui que vos fala, é o Florescimento, de Jeanne Hanauer. Então, dito isso, eu me despeço de vocês, que vocês tenham todos uma semana de paz e de muita poesia. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.